Boa noite. Hoje o programa está imperdível, sabe por quê? Vai ser a palestra Alienação Parental 2. Vocês não podem perder toda essa informação. Aguardem. Bem, ao meu lado, o promotor de justiça, Américo Luzio. Boa noite. Boa noite. Pois é, hoje ele está falando sobre Alienação Parental 2, porque a gente teve a primeira palestra e hoje ele está desenvolvendo, entre essa palestra, outras coisas que ele vai falar agora para vocês. Muito obrigado, Cláudio. Gostaria de dizer que, com o apoio aqui do nosso presidente Ulisses Moreira, ele me convidou para desenvolver um projeto aqui novo para o Rotary e trazer outros temas aqui para que abranja não só o campo jurídico, mas outros campos, né? Dia 22, por exemplo, nós teremos uma palestra sobre jornalismo e vamos ampliar, tentar trazer uma palestra sobre psiquiatria, falar sobre o início da psiquiatria, Freud e outros membros criadores da psiquiatria. Temos uma palestra com um artista niteroense já reconhecido internacionalmente, o Rodrigo Saramago. Estou tentando trazer aqui meu primo, que é um cirurgião plástico reconhecido internacionalmente, Everardo Abramo. Modificar esse perfil só de questões jurídicas e abrir para uma questão cultural, de interesse público também, como vai ser essa nossa próxima. Tivemos a Alienação Parental, né, que vocês viram aí no canal Niterói, e agora a continuação Alienação Parental 2. Qual o diferencial? Porque a primeira palestra contou com 3 grandes juristas, mas o tema é muito complexo e praticamente nós ficamos só sobre a alienação parental e não conseguimos abrir para outros temas. E hoje nós vamos falar sobre falsa notificação de abuso sexual, diferença de guarda compartilhada e guarda alternada e os alimentos nesses 2 casos, como fica. Tentar falar sobre a lei Alienação Parental, que foi uma lei formulada até com voz ativa do nosso palestrante, o juiz Gerardo, titular da 2ª Vara, que teve voz ativa no Congresso, que ele é, inclusive, pelo 3º biênio, vice-presidente do IBDFAM, que é o Instituto Nacional de Direito de Família, e que foi um professor na prática, que eu aprendi muito com ele, e a doutora Alexandra Uma, que também é uma advogada de vanguarda, sempre trazendo casos que a gente já conhecia, mas que nenhum advogado havia trazido. Ela é sempre a primeira a provocar o judiciário, porque o judiciário ele precisa ser provocado para poder agir. E ela sempre foi aquela das primeiras advogadas a provocar o judiciário. Questões de homoafetividade, de guarda compartilhada, de alienação parental. Então, são 2 pessoas importantíssimas no direito brasileiro, né? E o que a gente quer é inovar o Rotary, mas sem, contudo, deixar de contar com os antigos rotarianos que fazem parte fundamental do Rotary. Meu próprio pai foi presidente do Rotary e foi fundador aqui da Casa da Amizade, sob a presidência dele. Então, nunca deixei de ter o espírito rotariano. Queria fazer nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, a Cláudia Barcelos, a colunista Estera Perestes, ao Sindicato de Jornalistas de Niterói, ao Filho Imóveis, a Universo, que estamos formando uma parceria, e já adiantando a nossa nova parceria com a Defensoria Pública, que fará uma palestra aqui dia 29, que vai ser excepcional, ensinando como o povo procurar a defensoria e os serviços que ela presta. E no mês de setembro nós estaríamos parados com a palestra, mas em outubro já tenho vários planos para as palestras. E quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, como sempre prestigiando o nosso trabalho aqui. Muito obrigado e espero que a palestra seja um sucesso. Eu queria fazer aqui uma homenagem rápida a um brilhante jurista brasileiro que faleceu dia 31 do mês passado, aos 96 anos,
o professor Hélio Bicudo, fundador do PT, em 1980, e que deixou o PT em 2005. Reconhecido internacionalmente como defensor dos direitos humanos e foi o primeiro brasileiro, inclusive, a presidir a Comissão Internacional de Direitos Humanos com base em Washington. Em 2005, deixou o PT e foi um dos autores do impeachment da presidente Dilma. Ganhou a notoriedade ainda nos anos 70, quando, na época da ditadura militar, quando ainda promotor, conseguiu a condenação dos famosos Esquadrões da Morte de São Paulo, que eram organizações paramilitares que faziam parte da ditadura para exterminar inimigos que eram contrários ao regime militar. Ao meu lado, a advogada, psicóloga, palestrante, Alexandra Ullmann. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A gente está na segunda palestra de alienação parental. Alienação Parental 2, onde ela vai falar um pouco. E teve um filme, né? Morte Inventada, que você participou. O documentário foi, na realidade, a criação de um cliente nosso, que ele é cineasta, e passava pelo problema da alienação parental. Ele tinha uma dificuldade muito grande em ter contato com o filho e ele resolveu fazer disso uma bandeira. E com a divulgação desse documentário, onde falam crianças hoje adultas que passaram pelo problema, falam juízes, psicólogos, advogados, pessoas da área, isso foi... Nós fizemos uma divulgação desse documentário no Brasil inteiro durante o ano de 2009 e 2010. E a gente conseguiu que a lei da alienação parental passasse em agosto de 2010. Então foi aí que nós trouxemos uma segurança maior para as nossas crianças de que elas vão poder conviver com pai e mãe, né? Ter sempre a dupla referência, né? Que é o ideal para todo mundo. A guarda compartilhada veio também auxiliar que tanto o pai quanto mãe tivessem a certeza de que eles dividem o filho, né? Eles não precisam um só determinar o que essa criança faz. Todos têm o direito e o dever de compartilhar dos momentos importantes dessa criança e das decisões importantes. Então, eu acho que a nossa ideia é trazer para o conhecimento de todo mundo o como criar melhor nossos filhos. Eu acho que a ideia é essa, né? Sempre com a referência de pai e mãe, avós maternos, avós paternos, fazendo com que essas crianças cresçam mais saudáveis. Esse livro, na realidade, o título é bem sugestivo, né? Tudo em dobro ou pela metade. Quer dizer, pais que conseguem fazer uma separação razoável para a criança, eles conseguem dar o dobro, né? 2 casas, 2 festas. E quando eles resolvem brigar, eles tiram da criança a metade. Né? Então, eles perdem essa segunda referência. E aí a ideia que eu tive foi pegar esses exemplos dos processos em que a gente via as crianças falando, sofrendo, e trazer para o mundo infantil. Porque a minha tentativa é fazer com que os pais entendam através da fala dos filhos. A brincadeira no livro é justamente auxiliar dos momentos importantes dessa criança e das decisões importantes. Então, eu acho que a nossa ideia é trazer para o conhecimento de todo mundo o como criar melhor nossos filhos. Eu acho que a ideia é essa, né? Sempre com a referência de pai e mãe, avós maternos, avós paternos, fazendo com que essas crianças cresçam mais saudáveis. Esse livro, na realidade, o título é bem sugestivo, né? Tudo em dobro ou pela metade. Quer dizer, pais que conseguem fazer uma separação razoável para a criança, eles conseguem dar o dobro, né? 2 casas, 2 festas. E quando eles resolvem brigar, eles tiram da criança a metade. Né? Então, eles perdem essa segunda referência. E aí a ideia que eu tive foi pegar esses exemplos dos processos em que a gente via as crianças falando, sofrendo, e trazer para o mundo infantil. Porque a minha tentativa é fazer com que os pais entendam através da fala dos filhos.
dos momentos importantes dessa criança e das decisões importantes. Então, eu acho que a nossa ideia é trazer para o conhecimento de todo mundo o como criar melhor nossos filhos. Eu acho que a ideia é essa, né? Sempre com a referência de pai e mãe, avós maternos, avós paternos, fazendo com que essas crianças cresçam mais saudáveis. Esse livro, na realidade, o título é bem sugestivo, né? Tudo em dobro ou pela metade. Quer dizer, pais que conseguem fazer uma separação razoável para a criança, eles conseguem dar o dobro, né? 2 casas, 2 festas. E quando eles resolvem brigar, eles tiram da criança a metade. Né? Então eles perdem essa segunda referência. E aí a ideia que eu tive foi pegar esses exemplos dos processos em que a gente via as crianças falando, sofrendo. É diferente de conjugalidade, as pessoas precisam entender isso. Bem, ao meu lado, o juiz Gerardo Carnevale. Boa noite. Boa noite. Ele é o palestrante que vai falar sobre alienação parental. A minha palestra vai se centrar na questão com relação à guarda compartilhada. Ela está vinculada à alienação parental porque a guarda compartilhada, na verdade, ela é uma vacina, ela é um antídoto para a alienação parental, porque ela determina que ambos os cônjuges, ex-cônjuges, no caso, genitores das crianças, tenham obrigatoriamente que permanecer em diálogo para tratar dos interesses da criança. Antigamente era muito comum a guarda unilateral, em que um apenas exercia os poderes decorrentes do poder familiar e o outro não tinha muita ingerência quanto ao destino da criança. Atualmente, com a guarda compartilhada, então, essa questão se reverteu e é o sistema preferencial da nova legislação, e isso gera com que seja mais difícil a alienação parental, que tinha uma força maior quando ainda permanecia a guarda unilateral. O estagiário perguntou para uma juíza. Exercia os poderes decorrentes do poder familiar e o outro não tinha muita ingerência quanto ao destino da criança. Atualmente, com a guarda compartilhada, então, essa questão se reverteu e é o sistema preferencial da nova legislação, e isso gera com que seja mais difícil a alienação parental, que tinha uma força maior quando ainda permanecia a guarda unilateral. Exercia os poderes decorrentes do poder familiar. Tentar ajudar as pessoas a superar aquele momento difícil. Mas não estou lá para penalizar ninguém. Eu compreendo a dimensão da dificuldade daquelas pessoas que buscaram a frustração e tento, na verdade, fazer com que elas superem aquele momento. Com isso, desejo ressaltar e o outro não tinha muita ingerência quanto ao destino da criança. Atualmente, com a guarda compartilhada, então, essa questão se reverteu e é o sistema preferencial da nova... Às vezes, o público e desconhecido das próprias partes, que não percebem que desejam alcançar, através do processo, a cura de suas próprias vidas. Eu tenho muito cuidado com o excesso de leis que se produzem no Brasil. E a alienação parental é uma matéria nova e que tem que ser usada com um certo cuidado e até com a mão à vara, porque ela não pode também ser uma fonte de pressão sobre os pais. Porque a tutela, o ente tutelado, a primadona do direito de família é o menor. Que é o hipossuficiente e que precisa do amparo judicial e do amparo da família. Então, a questão da alienação parental também não pode ser usada para intimidar os cônjuges quando não há pacificação à vista. E a pacificação não pode ser obtida através da pressão e através da intimidação. Mas, de qualquer forma, me sinto muito honrado de estar aqui, porque eu tenho uma longa experiência com o doutor Américo, que é um promotor muito equilibrado e que tem a paciência necessária a desenvolver um processo de família. E ele teve a sorte de trabalhar com o doutor Antônio Luiz, que hoje é desembargador, e que era um juiz que cuidava da área de família com um carinho especial e que tinha a paciência de dar tempo às partes para se conciliar, e eu nunca vi ele fazer uma pressão sobre essa ou sobre aquela parte no processo. Eu considero um tema bastante importante, bem atual,
Porque a alienação parental, ela, via de regra, ela entra como viés num desenlace de uma relação conjugal, em que a criança ou adolescente serve de moeda de troca, enfim, nesse desenlace. E isso deixa sequelas profundas na psique dessa criança ou desse adolescente. Há casos de alienação parental, eu, por exemplo, tenho um caso de alienação parental, evidentemente que está sob sigilo, eu não posso, enfim, provocar nenhum tipo de identificação. Mas, em linhas gerais, é um caso em que se trata de um menino, que ainda é um menino, ainda está com 11 anos, é uma criança, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, mas desde 1 ano de idade, esse menino vem sofrendo uma alienação parental. Não é? E isso, evidentemente, que traz sequelas profundas nessa criança, que vai entrar na adolescência, que é uma faixa etária, como nós sabemos, sem novidade alguma, que provoca, enfim, um corte, estabelece um novo paradigma no ser humano. É uma preparação para a vida adulta. E esse menino, com tantos outros pelo Brasil afora, não é? Ele se vê diante dessa situação, desse jogo de poder entre pai e mãe, e isso gera um problema muito sério. E a minha preocupação básica numa situação como essa é porque isso é a antessala da depressão. A depressão infanto-juvenil, que, a meu ver, que é um assunto, que é um verdadeiro tabu, talvez o tabu que resta na sociedade brasileira, porque nós temos cerca de 8 mil suicídios por ano nessa faixa etária. É a segunda causa, depois dos acidentes, que envolvem crianças e adolescentes, e pouco se fala nisso. E uma das causas dessa depressão infanto-juvenil que leva ao suicídio, justamente é a alienação parental. Então, em situações como essa, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, eles têm que agir com extremo rigor, com muita rapidez, evidentemente com todo um arcabouço psicológico por trás, psiquiátrico, para, enfim, minorar ou cortar de vez essa situação bastante draconiana para essa criança. Então, essa palestra de hoje, aqui no Rotary, na Casa da Amizade, entendeu? É uma palestra que ela coloca esse assunto com uma atualidade bastante grande para a sociedade niteroense e, de uma maneira geral, para a sociedade fluminense. Então, o Rotary está de parabéns, o meu colega promotor de justiça, Américo Luzi, também está de parabéns, enfim, o presidente aqui do Rotary, e mais uma vez o Rotary justifica a razão de ser, tá entendendo? Dentro do contexto da sociedade de Niterói, da sociedade fluminense, de uma maneira geral, para a sociedade brasileira. Ao meu lado, Ulisses Moreira, presidente do Rotary Niterói Leste. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu queria saber as novidades que estão acontecendo aqui no Rotary, através da sua gestão, porque você é uma pessoa empreendedora e inovadora. E eu queria saber sobre esse trabalho que você está desenvolvendo no dia 22. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui um painel, vão ser 5 painelistas que vão falar sobre a área de comunicação e abrangendo vários temas, né? A questão da regulamentação da profissão de jornalista é um dos temas. A questão do fake news, da falsa notícia, também é um dos temas de um dos painéis. Enfim, literatura, também vamos falar sobre literatura. Vai ter homenagens, né? Sim, vão ter alguns homenageados, dentre eles você vai ser uma delas. Eu queria que ele falasse sobre isso, porque eu queria agradecer pessoalmente aqui. Muito bem escolhida, né? Obrigada. Nós teremos também a Estela Prestes, teremos outros jornalistas também que serão homenageados. E isso foi uma parceria que nós fizemos com o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro, e eles na verdade, que fizeram essa seleção e escolheram, dentro dos seus quadros de colegas jornalistas, que escolheram as pessoas que seriam homenageadas, né? E a gente teve essa ideia, o nosso companheiro Américo teve essa ideia de a gente fazer esse evento, porque os jornalistas estão sempre dando suporte para a gente, sempre divulgando o trabalho do Rotary, né, em todo o Brasil, em todo o estado. Então, nada mais justo do que a gente retribuir, fazer uma homenagem e também trazer as pessoas da cidade para terem maiores informações sobre assuntos tão relevantes que na ótica dos jornalistas. Né? Essas pessoas da cidade também devem ficar antenadas, porque parece que a poliomielite
a doença poliomielite está voltando. E você vai falar para a gente sobre isso. A poliomielite, ela foi uma campanha que o Rotary adotou no final da década de 80, e de lá para cá foi feito um trabalho intenso. As taxas da doença baixaram muito, né? Quase não tinha mais, só na África, 2 países que tinham ainda a incidência da doença. Infelizmente, agora retornou um caso, teve um caso na Venezuela e apareceu um outro caso aqui no Brasil, e assim acendeu-se o alerta. E não é por falta de vacina, é por falta de informação. Porque como é uma doença que já tinha sido praticamente eliminada, as pessoas, muita gente nem conhece que existia essa doença, porque as gerações vão passando e vai ficando para trás esse fantasma aí da doença. Para terminar, a gente está sabendo que vai ter uma visita ilustre do Rotary Internacional, presidente do Rotary Internacional. Vai ser dia 26 de agosto, nós vamos receber aqui. A Casa da Amizade aqui é uma instituição que em Niterói já tem 90 anos de existência. Aqui nessa casa foi feito um presidente de Rotary Internacional, que, para quem não sabe, o Rotary Internacional está presente praticamente em todos os países do mundo. São mais de 220 países onde o Rotary está presente. Então, o presidente mundial, ele é recebido onde ele vai como um chefe de Estado. E nós tivemos aqui em Baçaí de Melo, que foi um rotariano de Niterói que chegou ao cargo máximo de Rotary Internacional como presidente. E por conta disso, nós estamos recebendo a visita agora do Hassan, que é o novo presidente de Rotary Internacional, e ele vai vir visitar aqui a Casa da Amizade, vai vir visitar aqui o Rotary Clube Niterói, que fez 90 anos e que fez o primeiro, digamos assim, presidente brasileiro de Rotary Internacional, né? Ao meu lado, o artista plástico Rodrigo Saramago. Boa noite. Boa noite. Então, é um prazer entrevistar você, porque é uma pessoa que eu já conheço um trabalho já há bastante tempo, um trabalho riquíssimo, né? E que houve, assim, várias exposições pela cidade de Niterói e no mundo, até porque ele foi para fora. Tudo começou aqui em Niterói mesmo, né? Mas eu já tive exposições aí pela Europa, né? Um galerista que levou meu trabalho para lá, já expus em vários lugares, né? Nova York, Holanda, vários lugares. E esse processo de criação, né? Porque é tão peculiar o teu trabalho, tão seu, né? Como é que foi isso? Como é que você resgata isso? Olha, o meu trabalho ele é autobiográfico, né? Então, através dele eu falo das minhas vivências, né? Das minhas experiências, né? Então, o trabalho que eu sou mais conhecido, né? Que startou meio que o sucesso, foi a série dos Equilibristas, que fala dessa busca do equilíbrio interno através da ajuda ajuda mútua, né, entre as pessoas, e dentre aí foram desdobrando outras vertentes do trabalho, né? A questão da fé, da espiritualidade também é muito presente. Tem uma página, né? Sim, eu tenho uma página na web, né, www.rodrigosaramago.com.br, né? Tem as minhas mídias sociais que estão todas anexas nesse site, né? E é isso aí. E aí fica ligado, porque lá você vai saber onde ele vai estar, né? Essas exposições. Sim, exatamente. Lá vai saber minha vida toda. Bem, ao meu lado, Leila Costa, subprocuradora da Justiça. Boa noite. Você assistiu a palestra, o que você achou? Sim, importantíssimo, né? Eu acho que essa informação que tem sido dada aqui pelo Rotary para a sociedade é um serviço extremamente importante, porque as pessoas precisam ser esclarecidas, né? Ficam esses conceitos, ficam muito dentro do âmbito da justiça e às vezes a sociedade tem tantas dúvidas, viu? Quantas perguntas. E o mais interessante, assim, que tem sido um ciclo, né? Eu estive aqui também no mês passado, na alienação parental 1, e assim, foi um sucesso tão grande que foi feito agora. Tá no canal Niterói, tá, gente? Por favor. E foi feito agora o Alienação Parental 2, né? Belíssimo, com o doutor Gerardo, né? Que é um especialista há mais de uns 18 anos na segunda vara, né?
da capital, de família da capital, e a advogada também. Houve assim uma explicação foi bem prática, né? Eu achei bem prática. Eu acho que é isso que a população precisa. E a gente precisa socializar esse conceito jurídico, né? Desmistificar um pouco, né? Essas doutrinas jurídicas para que a sociedade possa ter mais tranquilidade até quando tiver que optar a judicializar alguma coisa, né? A gente vai encerrando a nossa matéria na Casa da Amizade, tá? Mandando um beijo para todo mundo. Não deixa de assistir o canal Niterói.com. Agradecer a Antônio Mansur. E é isso aí, gente. Até o próximo programa.